Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo que esteja com saúde, esteja muito feliz e muito disposto em mais esse dia de nossas aulas remotas. Então, estamos aqui para mais uma aula remota, né? De ciências para os sextos anos C, sexto ano D, sexto ano E. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem muito bem essa aula para conseguir aprender o máximo possível. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje para continuar as nossas discussões, não é, sobre o assunto que nós iniciamos na nossa última aula, na aula da semana passada, né, que inclusive nós já passamos uma primeira atividade e que o assunto nada mais é do que o assunto que está no capítulo 2 da unidade 3 do nosso livro, que é o assunto formação do solo. É assunto esse que está sendo trabalhado da página 68 até a página 73. Na aula passada, na aula da semana passada, né, da sexta-feira da semana passada, nós iniciamos a discussão sobre esse capítulo, né, falando sobre o que é o solo, definimos o que é o solo, né, como sendo uma mistura, né, de componentes inorgânicos e orgânicos que vão formar esse elemento tão importante da geosfera que é o solo, a mistura, a parte inorgânica, formada principalmente pelo desgaste das rochas, pelo intemperismo, e a parte orgânica formada principalmente pelo processo de decomposição de restos de animais e de plantas que morrem, caem no solo e são decompostos e incorporados ao solo, formando a sua parte orgânica e que também promove a fertilidade do solo. Vimos também que a formação do solo, né, o solo é formado a partir de um processo muito lento, e que pode demorar milhões de anos para acontecer. E esse processo ele acontece principalmente a partir do desgaste, primeiramente, né? A partir do desgaste da chamada rocha-mãe, ou rocha-matriz, que nada mais é do que uma rocha que dá origem ao solo. Essa rocha começa a ser degradada, essa rocha começa a ser intemperizada, e com o passar dos milhares e milhares de anos, ela vai se transformando em um solo, a parte inorgânica do solo. Como também, com o passar do tempo, restos de animais, restos de plantas vão cair naquele solo apenas inorgânico, vão sendo decompostos e também vão formando, vão contribuindo com a parte orgânica do solo. Também vimos, né, que o solo ele possui características, tá? E essas características elas são importantes porque elas ajudam a classificar, elas ajudam a identificar e elas ajudam também a direcionar qual seria a melhor utilização para cada tipo de solo. Então, dentre essas características, nós elencamos que 4 são as características mais importantes para o solo, que são a sua permeabilidade, a sua textura, a sua porosidade e a sua coloração. Permeabilidade é a facilidade com que a água penetra no solo, porosidade é o tamanho dos poros encontrados entre os grãos do solo, textura é o tamanho dos grãos do solo e a coloração é a cor do solo, e essa cor provém exatamente da coloração da rocha-mãe ao qual esse solo se originou. Tá? Vimos também, pessoal, na aula passada, que a partir de uma dessas características, eu tenho como tipificar o solo, ou seja, elencar tipos de solo. E a característica que a gente utilizou na outra aula foi a textura. Nós vimos que, a partir da textura do solo, eu tenho como classificar o solo de forma bem básica e de forma bem geral em 3 tipos. Né? Solo arenoso, um solo grosso, solo argiloso e solo siltoso. Né? O arenoso é aquele que é formado basicamente por areia e tem uma boa permeabilidade. Um solo argiloso é formado basicamente por argila e tem uma permeabilidade menor, né, uma permeabilidade fraca, e o solo siltoso é formado basicamente por silt e tem uma permeabilidade intermediária. E uma característica do siltoso é que ele retém boa parte da água no seu subsolo. Pois bem, depois dessa breve revisão, agora nós vamos adentrar a outros tópicos, a outros 3 tópicos que nós vamos discutir nessa aula de hoje, tá? Para completarmos, para concluirmos a discussão sobre o capítulo 2 da unidade 3. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o perfil do solo, vamos falar sobre os organismos vivos presentes no solo e vamos falar sobre o processo de decomposição. Tá? Então, vamos aqui comigo. Quem quiser acompanhar, e é importante acompanhar, estamos aí na página 71. Nessa aula, vamos trabalhar da página 71 até a página 73, ok? Então, vem comigo aqui. Vamos discutir um pouquinho, primeiro, o que é o perfil do solo.
tá? Vamos lá. Então, o que seria o perfil do solo, pessoal? O perfil do solo, minha gente, nada mais é do que um corte vertical no solo, representando desde sua superfície até a camada mais profunda desse solo, onde a camada mais profunda desse solo vai ser a rocha mãe. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar em perfil do solo, o perfil do solo é esse corte vertical que vai representar desde a superfície do solo até a rocha mãe, até a rocha matriz, tá? Até a rocha que originou todo esse solo ao longo de vários e vários anos. Tá? Essas camadas, ou cada camada dessa que formam o perfil do solo, minha gente, é chamada de horizonte. Tá? Então, quando você faz um perfil de solo, você separa esse solo em várias camadas ou em vários horizontes. Tá? Então, se a gente fosse observar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro horizonte, o horizonte menos profundo, que é chamado de horizonte O, né? Que é o horizonte formado por matéria orgânica. Tá? Esse horizonte aqui é onde eu vou encontrar a maior fertilidade do solo. Abaixo desse, eu vou encontrar um outro horizonte, chamado de horizonte A, ou solo superior. Abaixo eu vou encontrar o horizonte B, ou o que a gente conhece como subsolo, e mais embaixo eu vou encontrar o horizonte C, tá? Que está muito próximo à rocha mãe, à rocha matriz. Então, num perfil de solo, eu vou dividir esse perfil de solo basicamente em 4 horizontes. O horizonte O, ou horizonte formado pela matéria orgânica, é a parte mais fértil do solo, é onde eu tenho a maior quantidade de matéria orgânica. O horizonte A, o horizonte B e o horizonte C, que é o horizonte que está mais profundo e está em contato íntimo com a rocha-mãe, a rocha que originou esse solo ao longo de milhares e milhares de anos. Tá? E uma outra informação interessante, minha gente, é que, de acordo com a espessura desses horizontes, eu posso determinar se esse solo é um solo jovem ou se esse solo é um solo antigo. Por exemplo, se esse perfil, se esses horizontes, se essas camadas forem bem espessos, ou seja, bem largos, né? Isso indica que esse solo é um solo antigo, é um solo já velho. Se esses horizontes forem horizontes mais finos, isso indica que esse solo é um solo jovem, é um solo que ainda está em processo de formação. Ele ainda não concluiu o processo de formação. Tá? Então, a partir do tamanho, da espessura dos horizontes, eu posso determinar a idade desse solo. Se esse solo é um solo jovem ou se esse solo é um solo antigo, um solo já formado. Ok? Então, o perfil de solo nada mais é do que esse corte vertical no solo, sendo representado por várias camadas, desde a superfície até a sua parte mais profunda, até a sua rocha-mãe, tá? E cada camada dessa é chamada de horizonte. A primeira é o horizonte O, e ela é chamada de horizonte O porque ela é formada basicamente por matéria orgânica. Aí é a parte mais fértil do solo, tá? Continuando a nossa discussão, e aí na página 72, vamos também discutir um pouquinho sobre os seres vivos e o solo. Não é aparente, mas o solo ele é rico em vários seres vivos que neles habitam. Tá? E a gente poderia se perguntar, bom, professor, mas por que a gente não vê esses seres vivos que habitam o solo? Porque a maioria desses seres vivos, pessoal, são seres vivos microscópicos, ou seja, aqueles que a gente não consegue ver a olho nu, a gente só vê com o auxílio de um microscópio, tá? E muitos também vivem enterrados, vivem dentro do solo. Mas o solo, ele é repleto de seres vivos, e seres vivos muito importantes, tá? Por isso que nós não devemos causar incêndios, porque quando eu causo um incêndio no local de mata, além de eu matar a vegetação, além de eu matar os animais, eu também vou estar matando os seres vivos que vivem no solo, né? A chamada biota do solo, tá? Então, esses seres vivos, a maioria dos seres vivos que vivem no solo, pessoal, são seres vivos micro-organismos, tá?
São micro-organismos como fungos e bactérias, que não podem ser vistos a olho nu, só podem ser vistos com auxílio de um microscópio. Esses organismos, tanto os micro-organismos como os macro-organismos, eles desempenham importantes funções no solo. Tá? É eles que mantêm um solo saudável, são eles que mantêm um solo fértil, são eles que mantêm um solo protegido. Por isso que nós devemos preservar o solo e preservar a microbiota do solo. As plantas também têm sua importância no solo, tá? Porque elas vivem fixas no solo e elas vivem fixas retirando do solo a água necessária para a sua sobrevivência, como também os nutrientes necessários para elas se desenvolver, se reproduzir, né, e crescer. Tá? Então, as plantas também vivem no solo e dependem muito do solo. Se o solo for um solo infértil, a planta não se desenvolve. Se o solo for um solo seco, a planta também não se desenvolve. Tá? Por quê? Porque é do solo que a planta tira sua água, é do solo que a planta tira os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. E a planta também desempenha um papel importante no solo, porque as suas raízes protegem o solo, pessoal, principalmente contra a erosão do solo, né? Vamos lembrar o que é erosão. A erosão é o deslocamento de partículas do solo pela água. Então, a gente viu, quando discutiu geosfera, que quando o solo está desmatado, ele é mais propício a sofrer erosão. Quando ele tem plantas, ele é menos propício a desenvolver erosão. E por quê? Porque nesse local as raízes da planta seguram as partículas de solo, evitando que ele seja erodido. Tá? Então, apesar de depender muito do solo, as plantas, ela também contribui muito com a manutenção e com o equilíbrio do solo. Tá? E, além dos micro-organismos, no solo eu também posso encontrar macro-organismos. Organismos que são vistos a olho nu, como, por exemplo, as formigas, tá? E as minhocas, que também são muito importantes para o solo. Tá? Então, eles habitam o solo e atuam, por exemplo, as minhocas, na oxigenação do solo. Tá? As minhocas cavam galerias no solo, para onde elas passam, permitindo que entre o ar e entre a água, para o solo ficar bem oxigenado, e também mantendo a sua fertilidade, já que as formigas e as minhocas participam do processo de decomposição da matéria morta que cai no solo. Tá? E as minhocas, em particular, elas também atuam produzindo um adubo muito importante chamado de humus. O humus, que é um adubo aí, o adubo mais completo do mundo, tá? E muito importante para manter a fertilidade do solo, que é produzido pelas minhocas. Então, o nosso solo, os solos do Brasil e do mundo, eles são ricos em seres vivos. Eles são a casa de milhares de seres vivos. Tanto os seres vivos microscópicos, como os fungos e as bactérias, como também os seres vivos macroscópicos, como as plantas, né, que dependem dele para a sua sobrevivência, como as formigas e outros insetos, e também as minhocas, que vão garantir aí a fertilidade do solo, participando do processo de decomposição. Então, aqui a gente pode ver, os organismos que vivem no solo. Os organismos microscópicos, né? Vou aqui tentar aumentar essa imagem, para a gente observar melhor. Opa, passou aqui. Para nós observarmos melhor como é que acontece isso, né? Então, aqui eu tenho os fungos, eu tenho aqui as bactérias, eu tenho aqui as minhocas, vários insetos, todos eles contribuindo com o processo de decomposição do solo, com o processo de manutenção do solo, principalmente da manutenção da fertilidade do solo. Tá? Já que a gente falou tanto nesse processo, vamos agora falar um pouquinho sobre o que é o processo de decomposição. O processo pelo qual deposita no solo a matéria orgânica, que contribui na formação de uma parte do solo. Já que nós vimos que o solo ele é formado por uma parte inorgânica, vindo das rochas, e uma parte orgânica, vindo do processo de decomposição dos organismos mortos presentes no solo. Tá? Quem quiser acompanhar, estou aí na página 73. Então, vamos lá. O que é o processo de decomposição?
Primeiro vamos definir o que é esse processo. Ó. A transformação dos organismos mortos presentes no solo em substâncias que servem de alimento para outros seres vivos, como, por exemplo, as plantas, ou principalmente para as plantas. Tá? Então, o processo de decomposição nada mais é do que a transformação dos restos de organismos que morreram, né? Resto de planta, resto de fruta, resto de animais que estão ali no solo, que eles vão ser decompostos, vão ser transformados por um processo de decomposição em alimento para outros seres vivos, principalmente para as plantas, que dependem muito desse processo para se alimentar de nutrientes. Quem realiza esse processo de decomposição, minha gente, são principalmente os fungos e as bactérias, tá? Os fungos e as bactérias são os principais responsáveis pelo processo de decomposição dos organismos mortos no solo. Eles que fazem boa parte ou a parte mais importante do processo. É claro que com a ajuda das minhocas, com a ajuda das formigas e de outros insetos e animais que vivem no solo, tá? E esse processo de decomposição, ele é muito importante porque ele atua na manutenção da fertilidade dos solos. Tá? Se não houver decomposição, o solo ele começa a ficar infértil e ele fica improdutivo. Ele não consegue produzir, ele não consegue manter as plantas vivas. Por quê? Porque não tem alimento no solo para aquelas plantas. Tá? Então, o processo de decomposição ele é muito importante por conta disso, porque é ele que mantém o solo com os nutrientes necessários para manter as plantas alimentadas, para manter as plantas vivas. Tá? Então, ó, vamos estar mostrando aqui nessa imagem, ó, as folhas que caem no solo, os frutos que caem no solo, animais que morrem, né, no solo, ó, eles vão ser decompostos pelos fungos e as bactérias, tá? Vão se transformar em humus e vão fornecer os sais minerais, o alimento para as plantas, e as plantas que vão servir de alimento para os animais. Tá? Então, isso é o processo de decomposição. Ok, pessoal? Então, com esse assunto, com esse tópico, a gente fecha a discussão no segundo capítulo, né? Fecha a discussão sobre a formação do solo. Então, nessa aula nós falamos sobre o perfil do solo, que é um corte vertical que vai mostrar desde a superfície do solo até a parte mais profunda do solo, né, até a rocha-mãe, e cada camada dessa é chamada de horizontes, tá? Ou de horizonte. Quanto mais espesso os horizontes, mais velho é o solo, mais antigo é o solo. Quanto mais finos os horizontes, mais jovem é o solo. Falamos sobre os seres vivos que vivem no solo, né? A maioria deles são seres microscópicos, como os fungos e as bactérias, mas também nós podemos encontrar seres macroscópicos, como as formigas e as minhocas, que exercem uma função muito importante no solo, que é manter o solo equilibrado e manter a fertilidade do solo. Além das plantas que necessitam do solo para se manterem vivas e também contribuem evitando a erosão do solo. Ok? Tranquilidade total, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Tenham entendido bem esse conteúdo. Qualquer dúvida, minha gente, é só falar no privado, tá? Não esqueçam, pessoal, é importante estar fazendo as atividades. Ainda muita gente não está fazendo as atividades, tá? Principalmente do sexto D e do sexto E. Galerinha aí do sexto D, do sexto E, vão fazer as atividades. Eu não recebi nenhuma atividade do sexto E nas últimas semanas, tá? Isso é complicado, porque como é que eu vou avaliar vocês? Então, façam um esforço aí e vamos fazer essas atividades e mandar, tá? Então, vou estar mandando junto com esse vídeo, essa videoaula, a atividade, tá? Lembrem, copia no caderno, responde, coloca o nome, a turma, tá? E manda para mim no privado. Se possível, na mensagem, coloca o seu nome a sério, porque às vezes na atividade que vocês mandam a foto não dá para ver, ok? Então, desejo a todos vocês uma ótima semana, um abençoado final de semana, ok? Continue se cuidando, a pandemia não passou, continue usando máscara, continue não aglomerando e continue higienizando bem as suas mãos, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço virtual a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só chamar lá no privado, tá? Tchau e até a próxima.